Glória a Deus, motivo de grande alegria estar aqui, aproveitando que você está de pé, abra sua Bíblia, em Gálatas, está lá no Novo Testamento. Eu louvo a Deus pela sua presença, pela sua vida. Gostaria de agradecer a você que marca a presença através da nossa live no Instagram. Gálatas, que foi escrito pelo apóstolo Paulo em sua terceira viagem missionária, lá pelo ano 57, 58 depois de Cristo, apóstolo Paulo. Então diz assim, Gálatas 5, versículo 16, por favor. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Versículo 18: Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutanarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Amém? Amém. Pode tomar o seu assento. Nós vimos aí duas palavras diferentes, pelo menos. Concupiscência da carne, termo bíblico que se refere ao desejo sexual exagerado, ou seja, a busca por prazeres sexuais fora do normal. E lascívia, que vem a sensualidade exacerbada, a sensualidade exagerada. Os mais antigos dizem, está se oferecendo, né? Isso é lascívia no ditado popular. Eis-me aqui, Senhor, mais uma vez este servo, esse humilde aprendiz da sua palavra se disponibiliza para ser como vaso, para ser como um retransmissor da sua palavra. Me fortaleça e me faça falar. Fale através da minha boca, use a minha boca para falar para o nosso povo, eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, hoje nós vamos falar sobre festas pagãs. Estamos aí já vivendo este período, né, das diversões mundanas, diversão da carne, coisas afins que desagradam o nosso Deus, que desagradam o Espírito Santo. São celebrações da cultura e espiritualidade que tem origem lá nos ancestrais, as tradições pré-cristãs, estas festas pagãs. Eu vou citar aqui 3 festas muito comemoradas pelo nosso povo aqui no Brasil. Então, o Natal, por exemplo, é em raízes antigas. Ela é comemoração considerada pagã, dedicada a Saturno, o deus da agricultura, Deus com letra minúscula. O carnaval, que é realizado por boa parte do Brasil, e graças a Deus o nosso prefeito, por mais um ano consecutivo, não coloca esta festa pública aqui em nossa cidade. Daqui a pouco a gente vai falar mais a respeito disso. Então, os nossos cumprimentos, o nosso respeito às autoridades que destituíram da cultura, do calendário cultural de Medeiros, essa festa que só acaba com tudo e desagrada a Deus. Halloween, nome que vem aí da cultura inglesa, norte-americana. O povo brasileiro tem uma cultura de querer copiar até nome de americano, né? E essa festa muito difundida aqui, uma rede social então, esta festa que celebra
a leveza, a diversão, o ocultismo e superstições que desagradam a Deus. Isso é o significado dessa verdadeira festa das bruxas, Halloween, misericórdia. E festa junina, mas como assim festa junina? Festa junina que tem celebração, tem origem, em festas pagãs da Alemanha, em Roma, marcavam o início do verão, e tinha o objetivo aí de afastar maus espíritos pagãos. Então é uma festa que também desagrada a Deus. Então a essência, a criação desta festa foi exatamente para adorar e afastar esses espíritos e pragas, antigas. Isso na era pré-cristã, lá de 2 a 3 mil anos antes de Cristo. Faço questão também de citar aqui 3 festas que agradam ao nosso Deus. De acordo com a Bíblia, as festas instituídas por Deus são a Páscoa, festas do cristianismo, comemora a ressurreição de Jesus Cristo, relembra também a crucificação e morte de Jesus. Festa de Pentecostes, conhecida como festa das semanas, é uma celebração cristã que comemora a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus Cristo. E a festa dos tabernáculos, conhecida como festa das cabanas ou a festa da colheita, uma celebração judaica que tem origem lá no Antigo Testamento. Então são estas apenas 3 exemplos do que desagrada e que a gente cultua muito aqui no Brasil, e 3 festas que agradam o nosso Deus. Fiz questão de anotar aqui, trazer, compartilhar com os amigos, com os irmãos e com as irmãs, com você também que compartilha conosco desta live no Instagram. Irmãos, agora eu gostaria de conversar com vocês a respeito do Carnaval. As cidades aí que já estão no meio do Carnaval. Hoje é quarta-feira, amanhã quinta-feira, muitas cidades já decretaram um ponto facultativo para amanhã, quinta-feira, até a próxima quarta-feira ao meio-dia, para celebrar esta festa que não tem nada de cristão, passa muito longe disso. Mas tudo pode. No inferno também tudo pode, Eu tenho um testemunho para dar acerca do Carnaval. Em 2001, eu já era radialista e realizava pela rádio que eu trabalhava, em parceria com a prefeitura, vários eventos aqui em nossa cidade, e dentre eles a organização desta festa de Carnaval. Eu confesso que por falta de conhecimento, daí a própria palavra diz que o mundo está perecendo por falta de conhecimento, eu ajudei a organizar e divulguei vários e vários anos, via rádio, via prefeitura que lá trabalhava, esta festa da carne, que você vai conhecer um pouquinho mais o que significa Carnaval. E aí, pastor Jarbas, o senhor já errado, naquela época, fazia um programa como nós temos lá no 87 hoje, o Vida Vitoriosa, e ele um dia olhou para mim e falou assim: varão, você está desagradando a Deus com as suas atitudes. E eu parei para ele assim, olhei e falei: mas será que o pastor Jarbas hoje está me estranhando? Será que foi? Perguntei para ele: mas por que você está me dizendo isso, pastor? Ele disse: olha, você ajuda a propagar o mal, não sei se você tem consciência disso, não sei qual a sua religião, mas eu estou sentindo no coração, Deus está falando no meu coração para pedir para que você pare imediatamente e que você é uma pessoa que tem que colocar os seus 2 pezinhos dentro da igreja. Amém, Jesus. Eu não levei muito a sério aquilo, como, eu não vou dizer um incrédulo, mas quase que um ateu, porque eu venho de família, de cultura ateia. Quase todos os meus familiares são assim. Vão na igreja quando tem casamento, mas eu sou dessa daquela outra religião, mas na verdade fazem parte dos 10% dos brasileiros que são ateus. Se nós somos 210 milhões de brasileiros, então no país nós temos 21 milhões de pessoas que não creem ou não praticam qualquer religião.
E além disso, eu tenho mais, acho que 8 ou 10%, outro tanto desses, que fala que é de uma religião, pastor Enoque, pastora Sandra, mas que acaba não indo em nenhuma religião. Na hora que perguntados, ficam com vergonha de dizer que não praticam nada. Então a grande verdade é que eu fazia parte desse rol, e aí a minha vida virou uma bagunça, e pouco tempo atrás que eu realmente entendi que eu tinha ido para baixo do fundo do poço por renegar a Cristo, renegar o Espírito Santo, como a Pedro renegou Jesus Cristo 3 vezes e acabou se afundando. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, hoje nós estamos aqui de pé, louvando, adorando e aprendendo cada vez mais. Eu espero que você que está nos acompanhando, em especial aí pela internet, também pense desta forma e tome esse meu testemunho como um ensinamento para que você não erre como eu. Então, naquele momento, o pastor Jarbas dizia exatamente sobre os carnavais que eu ajudava a promover e divulgar via rádio, via prefeitura e via um monte de outras coisas, por falta de conhecimento, e achar que era simplesmente uma festa cultural. Ah, mas aqui em Mineiros é diferente do que nos grandes centros. Aqui em Mineiros não tem desfile de ninguém pelado, não tem aquele monte de outras coisas mundanas que acontecem nos grandes centros, até concorrendo prêmios em dinheiro e etc, etc com aquilo. Mas somente hoje eu sei o real significado do que é carnaval. Carnaval, ele deriva da palavra carnavale, vale da carne, sabia? Foi criado cerca de 2.300 anos antes de Cristo pelos gregos, lá na Grécia. Era a festa do deus, novamente o deus com letra minúscula, Deus Baco, que eles denominavam de Deus da fertilidade. E aí tudo podia nesta festa criada pelos gregos. E aí, país de primeiro mundo, todo mundo quer copiar e acaba não analisando, né? O que presta e o que não presta. E a grande verdade é que tem muita coisa que os países de primeiro mundo nos ensinam de maneira errônea, ou copiamos deles sem saber, achando que estamos certos, só porque trata de país de primeiro mundo. Os romanos, eles celebravam também o carnaval, celebravam a chegada do solstício de inverno. Solstício de inverno é a chegada do inverno, enquanto que aqui na América é verão, na Europa já começa o inverno. Cultuavam o Deus Sol, mais uma vez esse Deus com letra minúscula. A igreja primitiva criou, difundiu e até hoje ainda faz este evento, faz promover esse evento. Desde 590, do ano 590 depois de Cristo, essa igreja instituiu no seu calendário anual de eventos. E aí, mais uma vez, nós tivemos um ensinamento errôneo, e isso alastrou no planeta Terra inteiro, e aqui no Brasil então nem se fala, visto que a maioria não é cristã, não é evangélica, e acaba também difundindo esta festa, fazendo um carnaval diferente, etc, etc, mas tudo vem da origem desta festa. Daqui a pouquinho você vai ver que só de ter um evento com esse nome já movimenta, infelizmente, os espíritos malignos. Você sabia que nesse exato momento, ou esta semana, não tem terreiro funcionando, todos estão fechados? Aí perguntaram por quê? Porque não há oferenda para eles o suficiente no terreiro, na casa, porque a oferenda maior está na rua, está nos lugares onde são promovidas as festas, os bailes de carnaval, e aí os espíritos estão todos lá. E aí o ser humano, não, eu só vou lá para divertir, vai lá de alma, de coração, de braços abertos, receber esses espíritos malignos, estas castas. Misericórdia, Senhor. Aqui no Brasil, senhores, o carnaval começou a ser celebrado, comemorado, se é que isso pode ser chamado de comemoração, lá no século XVI, por volta do ano 1501,
O Brasil foi descoberto em 1500 pelos portugueses, ou colonizado, porque aqui já existiam pessoas, então não fora descoberto, e sim fora colonizado. E aí a gente aprende isso no livro de história também, de maneira errônea. O Brasil foi descoberto. Não, o Brasil já existia há muitos anos, muitos séculos. Ele foi apenas colonizado pelos portugueses, inclusive que saquearam e levaram muita coisa daqui e trouxeram tudo que não prestava de lá, estupradores, assassinos, idólatras, para nos colonizar aqui, e trouxeram essa meleca também chamada de carnaval. Lá no ano de 1501, carnaval, queridos, é tudo que não presta. Começa do aumento do lixo na cidade. Você já percebeu que no carnaval o aumento do lixo, tanto que as ruas são fedidas? Crimes sexuais, gravidez indesejadas, estupros, doenças sexualmente transmissíveis, tudo são aumentadas nesse período. Já falei aqui do aumento do lixo, aumento no número de acidentes, diversos atendimentos de SAMU e os órgãos e órgãos que cuidam de salvamento. Polícia então trabalha muito nesta época, aumenta roubo a pessoas, furto a residências, tráfico de drogas. Hoje, agora à tarde, a polícia de Tocantins fez a prisão de 2 camaradas que vieram da fronteira com mais de 400 quilos de pasta base, e o destino era o Nordeste. Foram detidos agora à tarde em Tocantins. Então, tráfico de drogas, não só nesta semana, mas já nem de um mês atrás. E a gente que está na rádio sempre acompanha os noticiários, até para divulgar também o quanto aumentou o tráfico de drogas e o trabalho para a Polícia Rodoviária Federal, para a Força Aérea Brasileira e tudo mais. E com isso vem também o aumento de mortes, o aumento de pessoas que só para provar um loló, dá um tapa na macaca, que é o pital baseadinho, dá uma cafungada, que é cheirar uma cocaína, o uso do LSD e outros mais, sem dizer aí o crack, que é um preço de 20 a 30 reais, você compra uma pedra de crack e estraga para o resto da sua vida. É sempre aumentado o consumo nesse período carnavalesco, que é conhecido como tudo pode. Sem contar, meus queridos, que nesta época a Covid-19, que está completando agora 5 anos, ela aumenta e aumenta e aumenta sem fim. Eu fiz um levantamento hoje para saber aqui no Brasil os números da Covid-19, que nem são mais propagados, incluindo aqui na nossa cidade. Muito pouco você tem de dados oficiais, porque escondem, principalmente nesse período agora, porque o comércio da bebida, das máscaras, das fantasias, os pacotes turísticos, etc, etc, o dinheiro, o Deus Mamon fala mais do que o nosso Deus. E aí a Covid completa 5 anos agora. Começou lá em 2019, mas com força em 2020. Nós perdemos cerca de 715 mil pessoas aqui no país, milhões de pessoas infectadas. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, preconiza que cerca de 15 a 20% do povo do mundo, de mais de 7 bilhões de pessoas que somos, 20% desse total se contaminou, e a população perdeu muitos entes queridos. Eu tenho certeza que você que está aqui na live, você que está aqui na igreja, tem alguém bem próximo que se foi por conta desta Covid-19, que muitos teimam em dizer que foi simplesmente um acidente de laboratório lá da China, mas nós sabemos que tem outros objetivos, outros ensinamentos acerca desta pandemia. Nós que conhecemos um pouco a palavra de Deus, nós vimos que desde o dilúvio, antes um pouco, desde Adão e Eva, sempre Deus mostra com esses grandes acontecimentos algo para nós. Infelizmente, nesta Covid-19, pessoas
que eram topedudas, que eram de salto alto, ainda continuam da mesma forma, não enxergaram o ensinamento de Deus. Ah, mas esse Deus é amor, esse Deus não pune ninguém. Como diz o pastor Enoque, frase de um desviado, daquele que não conhece, que não pesquisa a palavra de Deus. Deus não divide o trono dele com ninguém não, meus queridos, se não merecer. Ele vai dividir a glória dele daqui a um tempo. Você e eu estaremos lá, amém? Porque nós estamos buscando, nós estamos entendendo a nossa missão aqui. Então essa Covid-19 que dizimou boa parte das famílias no mundo inteiro. Então nós tivemos aqui no Brasil cerca de 715 mil mortes. Aqui em Mineiros, mais de 305 pessoas perderam a vida só aqui na cidade, fora outros daqui que perderam a vida fora de Mineiros que não foram contabilizados aqui nesta cidade. Então são os dados que às vezes desanimam, mas nós que estamos na palavra de Deus, nós sabemos que Jesus Cristo afirmou que na vida teremos aflições, mas tenhamos de bom ânimo. Lá em Gênesis fala também que enquanto houver dia e noite, frio, calor, nós devemos tocar a nossa vida adiante. Então não esmoreçamos, toquemos a nossa vida adiante, em nome de Jesus Cristo, vai dar tudo certo. Amém, Jesus. Irmãos, ainda nesta reflexão acerca do carnaval, você sabia que o carnaval sempre acontece 40 dias antes da Semana Santa? E aí o não crente, ele faz apologia, permite e serve ao diabo para depois servir a Deus? Já parou para pensar isso? Eu vou te explicar. Nesta época pode tudo, pode beber, pode fazer um monte de coisas, ações e atitudes mundanas, sexuais, etc, etc. Tudo pode nesse período agora. O homem se transveste de mulher, a mulher se veste de homem, sai por aí. Ah, é o carnaval, essa festa da carne. Então a palavra diz que tudo aquilo que não agrada a Deus, agrada o diabo. Como nosso mestre, o anjo da casa da igreja, pastor Enoque, sempre menciona, nós servimos apenas dois senhores. Não que servimos, nós temos dois senhores. Nós aqui servimos o Deus com D maiúsculo, amém? Mas as coisas que não agradam esse nosso Deus, agrada aquele Senhor que se denomina Deus com letra minúscula. E aí, esse não crente primeiro, ele serve ao diabo e depois quer servir a Deus. Isso chama-se hipocrisia, irmão e irmã. Olha só, esse não crente, ele faz tudo agora, aí quarta-feira da semana que vem, meio-dia, ele coloca na cabeça que daí ele vai ficar de quarentena, não vai tomar uma cervejinha, não vai mais fazer um monte de coisas que ele fez agora, e que na Semana Santa ele vai estar isento de todos os males que ele fez. Tolo ele, né, pastor? Que não sabe que legiões podem estar apossando dele neste exato momento, e aí somente com muita oração, com muito jejum, é que ele vai conseguir amenizar o prejuízo, se buscar, se sobreviver até lá. Me lembro muito bem da transmissão do Carnaval de 2020 da rede de TV ex-poderosa, que sempre fez apologia ao diabo, ao maligno. Eles mostraram lá, naquele desfile, alguém que se caracterizou de diabo e que puxava o outro que estava caracterizado de Jesus Cristo. Ah, mas as coisas de Deus, ninguém se brinca, está lá na Bíblia, é a palavra de Deus. Ao terminar logo de manhã, por volta de 6 e pouquinho da manhã, aquele cara
cara que estava caracterizado de maligno pegou a sua moto, não andou 1 quilômetro, entrou direto numa caçamba de lixo e perdeu a sua vida. Então, por isso que eu estava dizendo aqui, se tiver tempo de pedir ajuda. Eu vi uma reportagem agora de um carnavalesco bastante conhecido, famoso aqui no Brasil. Ele fala que aquela bateria é uma oferenda ao maligno, não tem nada de sonoridade religiosa ou um outro cunho, que ainda que não seja fazer apologia. Muitos artistas, é porque as TVs não mostram, mas agora com a rede social a gente toma o conhecimento, que antes de entrar naquela dita avenida para dar o seu show, ele faz ali uma oferenda, faz uma macumba mesmo, lá atrás, e sobe no trio elétrico e propaga músicas, letras que fazem alusão àquele maligno. Vou citar apenas uma aqui, a sorte dela, né? A minha sorte grande foi você cair no sol, o brilho dos seus olhos. Isso é apologia lúcida, misericórdia. E aí vai. Infelizmente, esse é o carnaval. E aí o cristão, o não crente, ele vai lá de braços abertos. Ah, carnaval. Meu Deus. Eu falei aqui de legiões. Legiões são, uma legião é composta por cerca de 6.000 demônios em média. Aí nós estamos falando aqui de legiões, quando você dá legalidade para que o maligno tome conta da sua vida. Misericórdia. Aí depois você vai ter aquelas famosas dores nas costas, na sua vida, pro resto da vida, e não sabe o que aconteceu. A própria palavra de Deus fala daquela mulher corcunda, né? Que há muitos anos ela tinha aquele peso nas costas, e aí Jesus Cristo a libertou. Ela estava lotada de legiões. Irmãos, esse negócio de deixar para depois é muito perigoso. Já vem de uma cultura nossa, de uma simples dieta. Antes da dieta, sem panturra de comida, vai, até não caber mais. Aí depois você começa a querer recuperar aquele tempo perdido. Por que não olhou antes? Por que não fez antes? Estou só fazendo esta alusão para ver o tanto que nós erramos no nosso dia a dia, de deixar para depois e achar que nós teremos o mais tarde ou até o amanhã para arrepender e pedir a Jesus Cristo misericórdia ou a eliminação dos nossos pecados. É justamente o pecado que faz com que a nossa oração chegue até Deus, até o Espírito Santo. Na despedida de solteiro, tudo pode, é a mesma coisa que o carnaval. Tem gente aí que vai até para a CDM aproveitar, porque depois que ele vai casar ou ela vai casar, aí teoricamente vai ficar só com aquela pessoa, mas antes ele ou ela se empanturra de legiões, que a palavra de Deus fala isso também. Aquela pessoa que você deita no mínimo 6 vezes para sair alguma coisa física do seu corpo, e no quesito espiritual, só com jejum, oração e intervenção na igreja, na casa do Senhor, pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, essa pessoa começa a ter esta libertação, e muitas delas, por falta de conhecimento, nem procuram e passam a vida inteira com esses espíritos malignos, mundanos, na sua vida, comandando o seu dia a dia. A palavra de Deus diz que só com muita oração e com jejum é que se liberta, que se livra de muitas coisas más. Eu comentei aqui agora há pouco que os terreiros, as casas que propagam o mal, que fazem apologia do mal, estão fechadas esta semana, a semana que vem, porque não há oferenda alguma que eles possam fazer lá naquela localidade que vá atrair os espíritos malignos que nesse dado momento estão nas ruas, nos clubes, nas casas noturnas e no país que propaga esta festa da carne denominada de carnaval. E nós
Temos mais uma vez, irmãos e irmãs, que estarmos atrelados à palavra de Deus, não brincarmos de ser crentes, não abra mão da sua fé. Lá em Gálatas 6 fala exatamente disso. Não brinque de ser crente, porque aquele que é maligno, Satanás, ele não brinca de ser diabo. E a palavra diz que ele está como um leão procurando alguém para que possa tragar. Lá em Pedro 5,8. Nós deveremos prestar conta no dia do juízo final pelos nossos atos. Fica a reflexão: o que é que nós estamos fazendo para levar o conhecimento dos nossos entes queridos, familiares, amigos, que amam tanto essa festa de carnaval, assim como outrora eu até ajudei a realizar por falta de conhecimento? Então, o que nós estamos fazendo para mostrar a realidade e o real significado desta festa de carnaval? Ainda que com algum tipo de restrição, mas hoje eu tenho um microfone que eu consigo falar para 40, 50 mil pessoas, e assim eu tenho feito de alguns dias para cá, mostrando a realidade. Então, daquela nossa rádio, que é a rádio que mais fala da palavra de Deus, tem saído ensinamento da palavra de Deus. Precisa mais e mais, mas estamos fazendo a nossa parte, graças a Deus. A igreja precisa reagir também. A oração é a arma mais poderosa do crente. Está lá em 2 Coríntios e outras passagens que afirmam exatamente isso. Devemos, irmãos e irmãs, nos revertermos de proteção espiritual, como diz lá em Efésios 6. Devemos nos reverter ou revertir da couraça, da espada, e é somente através da oração que conseguimos esta proteção. Lembre-se que ele não brinca de ser mau, ele é profissional, muito profissional. E tem pessoas que temem em não acreditar nas suas astúcias. Ele tem no mínimo duas, como sempre a gente fala aqui nesse culto, aqui nessa casa, na nossa igreja. Primeiro, ele quer mostrar para todo mundo que ele não é diabo. O diabo não existe, que isso é invenção de crente. Aí, o mínimo de entendimento que a pessoa tem, fala: não, mas eu te repreendo em nome de Jesus Cristo, você existe sim. Ah, que nada, e vem com a segunda astúcia. Eu sou inofensível, eu já paguei o que eu tinha que pagar quando eu fui expulso lá do paraíso, então não faço mal para ninguém não. E aí é que a laçada está feita, irmãozinho. Daí você cai nessa. Outro dia eu comentei que existem séries de Netflix, etc, que tem lá, inclusive com o próprio nome dele, não esconde não, Lúcifer. E lá ele é todo bonzinho da vida, e tem milhões de pessoas que assistiram, que ainda vão assistir, infelizmente, esta série. E lá ele mostra exatamente a sua terceira face, que é a verdadeira. Depois de tentar ludibriar você e eu, aí ele mostra quem realmente ele é. Então, irmãos, não brinquemos de sermos crentes. Busquemos a palavra de Deus, busquemos estar a todo instante revertidos com a palavra de Deus, com o Espírito Santo, através das orações. A nossa igreja tem orado bastante, já vai iniciar campanhas, está realizando orações aqui. E aí eu quero louvar a Deus, a todas as mulheres desta casa, porque as mulheres é que fazem a diferença realmente. Nós homens deixamos muito a desejar nesse quesito, buscar na palavra de Deus. E eu tomei conhecimento disso quase que meio século de vida, 40 e tantos anos, que eu fui perceber que é somente através da palavra de Deus é que nós consigamos caminhar passo a passo rumo à eternidade, rumo à glória. Amém. Esta semana eu conversava com uma pessoa não crente, a pessoa que ela não gosta de ser chamada de ateu, mas é. E aí a pessoa diz que crê em Deus, mas não crê na Bíblia. Diz
que a Bíblia foi feita por homens. E aí eu disse a essa pessoa, claro, que tinha que ser por homens mesmo, inspirados pelo poder do Espírito Santo, porque o animal, o cachorro, não ia dar conta de escrever uma Bíblia. A Bíblia foi escrita por 40 homens em diversas partes do mundo, por cerca de 1500 anos, e que se não fosse a inspiração divina, como é que o que você encontra em Gênesis, você consegue fazer um link em Lucas, e consegue fazer outro link lá em Mateus, lá em Apocalipse, que retorna para o início da Bíblia, e aí tudo vai se cumprir. Porque naquela época não tinha nem comunicação direito, as cartas demoravam até um ano para chegar no seu destino. Então, como que estas pessoas escreveram, esses homens, como disse ele, que não foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever aqui a palavra de Deus? O que nós dizemos é a palavra de Deus que está na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Amém. E aí esse senhor, mas eu não creio que está escrito aí não, porque o homem é falho. Falei, meu irmãozinho, eu tenho uma missão muito grande em te mostrar até daqui a um tempo, e tomara que não seja pela dor que você venha a crer na palavra de Deus. Eu tenho fé, assim como aquele outro que uma vez me disse que Deus não existe, que tudo, o capim nasce aqui, e aí vira uma árvore se esse capim não for podado, e que o dinheiro que ele conseguiu, ele é bom de posse. Se eu não tivesse trabalhado, eu não tinha conseguido, que Deus não abençoou nada, que isso aí não existe. Misericórdia está repreendida em nome de Jesus Cristo. Então, queridos e queridas, como a própria palavra diz, que nós temos duas portas para entrarmos ou para caminharmos. Temos a porta larga que está escancarada aí para o mundo inteiro, o mundo jaz do maligno, e temos a porta estreita, essa que nós, aqui na igreja, você que está aí na live precisa vir para a igreja também. Você está buscando, assim como eu, esta porta estreita, que é da palavra de Deus. Realmente, tem até piadinhas, pastor Enoque, não é fácil ser crente. Realmente, exige primeiro disciplina, obediência a Deus, busca pela palavra e redenção ao Espírito Santo. Senão realmente você não vai encontrar nem a maçaneta desta porta estreita para você entrar. Eu gostaria de finalizar pedindo à igreja que fique de pé, que nós possamos fazer agora uma oração fervorosa no Espírito Santo para conter as ações malignas que estão por aí neste exato momento, devido a esta grande manifestação mundial da festa da carne. Precisamos repreender. Senhor meu Deus, meu Paizinho de misericórdia, nós te pedimos aqui neste exato momento, Pai, enquanto muitos estão na escória, no pecado, nós repreendemos a ação do maligno em nome de Jesus Cristo, Paizinho. Tem misericórdia das pessoas que não têm conhecimento, Pai. Tem misericórdia também, Paizinho, daquela pessoa que nesse momento está desviada e achando que pode fazer tudo nesta festa mundana e que depois retorna para a sua casa como se nada tivesse acontecido. Nós repreendemos em nome de Jesus Cristo neste exato momento toda a malignidade, toda a ação do mal que cai agora em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade.